Muito bem, já de volta hoje conversando com o advogado Ludgero Liberato. E nós já estamos conversando há algum tempinho aqui no programa de hoje sobre o poder da internet, o poder da informação real time, né? O poder da informação que nem The Flash. Rapidamente eu sei tudo o que acontece no Brasil e no mundo, como é o jargão jornalístico, né? Então é muito fácil, muito tranquilo, todo mundo num clique sabe colocar suas opiniões. É Twitter, é internet, é Twitter, é Facebook, é Instagram, é tudo, é muito fácil. Hoje em dia, criança sabe e senhorzinho de 80, 90 anos também sabe. Todo mundo ligado, conectado e interligado. Muito bem. A conversa foi essa, no final do último bloco. O boletim de ocorrência vazou, porque se não tivesse vazado, quem teria o interesse de vazar? Polícia? Acho difícil. A moça que está acusando o Neymar, e daqui a pouquinho vamos falar sobre a moça também. Quem teria interesse em divulgar esse boletim de ocorrência, doutor Ludgero? É impossível sabermos, é impossível, por mais que nós possamos fazer conjecturas, eu acho que a conjectura em si, ela talvez não leve à solução. Sim. A pergunta que nós nos temos que colocar é: quais são os mecanismos que nós criaremos pela via legislativa para garantir que esses episódios de vazamento não se repitam? Muito bem. Essa é a grande questão central que nós, enquanto sociedade, temos que debater. Perfeito. Os crimes chamados crimes sexuais já recebem um tratamento de serem mantidos sob sigilo há muito tempo. O nosso Código de Processo Penal diz que esses casos que podem ser ofensivos, e vejam, é ofensivos à própria vítima. Sim. A própria mulher está sendo julgada pela sociedade. Está sendo exposta. Está sendo exposta. Esses casos, com regra, já tramitam em segredo de justiça. E a pergunta é, se os mecanismos que nós temos atuais e existentes não estão sendo eficazes, precisamos desenvolver mecanismos para isso. Então, era imprescindível naquele momento que esse boletim rapidamente tivesse sido decretado o segredo de justiça. Era imprescindível rapidamente até mesmo que o registro dessas informações não permitisse o vazamento, que se fizesse um registro talvez somente com as iniciais, mantendo o nome completo das partes envolvidas com a autoridade policial. Nós precisamos evoluir na forma de proteger a intimidade das pessoas. Eu disse que ia falar sobre a moça também, a moça do episódio do Neymar, que é o caso mais aí novo. Já aconteceram outros, né? Inclusive, um dos mais famosos foi o do ex-lutador de boxe Mike Tyson, tal, essa coisa toda. Eu vou colocar sobre a mesa o assunto. Neymar, um semideus, não é isso? Ele se acha um semideus. Por quê? Porque tem dinheiro, e quem tem dinheiro tem poder. Muito bem. Anda de helicóptero, jato particular, maravilha. Ninguém está criticando aqui o modo de vida dele. Eu só critico se é que ele se acha um semideus mesmo, né? Às vezes bebe, vai para baladas, fazem coisas que não devem. Muito bem. Mas, em contrapartida, a moça, doutor Ludgero, a moça foi para um hotel, para não falar motel, porque gente chique não vai para motel, vai para hotel chique, né? É diferente. A moça saiu do Brasil para ir encontrar o Neymar em Paris, lá em Paris, não é? E foram para um hotel, para um quarto de hotel, seminua. Peraí, foi conversar sobre a reforma previdenciária que o Paulo Guedes está querendo fazer no Brasil? Essa moça com o Neymar, seminus ou nus, estavam conversando sobre o casamento dos príncipes lá da Inglaterra, príncipe William com a Merkel lá, ou foram conversar sobre a visita do Trump à Inglaterra? De repente foi isso, não é? Nus, num quarto de hotel chiquérrimo, aonde os bacanas vão fazer sexo. Peraí, e depois vem me dizer que houve um estupro?
Então, eu não estou defendendo nem acusando ninguém, mas é um caso polêmico, não é verdade, doutor? Vamos não vamos nada, doutor, não vamos? Os crimes sexuais, Sim. Eles são sempre um problema para o Poder Judiciário, porque, em geral, como você bem disse, o estupro ele é praticado às escuras. As acusações são sempre às escuras. Você nunca vai ver uma testemunha ocular de estupro. Lógico. E diante desse problema, o Poder Judiciário costuma dar uma grande palavra para a vítima, que na maior parte das vezes é mulher. É possível ter estupro de homem, sim, mas na maior parte das vezes é mulher. Quando a palavra da mulher é coerente com os demais indícios e com as demais provas que são produzidas no processo. Não é só falar. Não é só falar. Isso que o senhor falou, do Carlos, é um dos indícios. O senhor mencionou um dos indícios. O aceite, a forma como foi. Agora, veja, é necessário, e nessa fase embrionária que se encontra, é necessário não se descartar nenhuma hipótese na investigação. Perfeito. É possível que uma mulher chegue muito próxima ao ato sexual e depois mude de vontade? É possível. É possível. Sim, então, lógico. O que a polícia vai ter que averiguar? Não só os indícios anteriores ao fato que ela narra, mas também os posteriores. Como foi que ela agiu posteriormente? Ela vai ser questionada. Ela vai ser questionada sobre isso. Por quê? Porque a credibilidade da palavra da vítima pode sim, inclusive, ser prova hábil, única para uma condenação. Perfeito. Mas tem que ser uma prova idônea, uma prova que não permita o judiciário chegar a uma conclusão diversa daquela que ela está mencionando. Nós estamos falando do poder da internet, não é isso? Poder da comunicação em tempo real. Se os dois, moça que acusa, eu não lembro o nome dela, e o Neymar, se os dois tiverem redes sociais, se os dois conversaram via WhatsApp, se os dois tiveram fotos, que isso decorre da internet, não é? Isso vai ajudar um lado ou outro? Se eu guardei conversas, se eu guardei fotos, tal, isso entra como prova? Essa é uma pergunta até bem interessante, porque é a seguinte: é possível utilizar a conversa de WhatsApp? É possível? É possível. É possível utilizar, sim, tanto nos processos de natureza civil quanto no processo de natureza criminal. Já é válido. E aí é importante, às vezes, o cidadão às vezes não sabe, olha, eu tenho uma ofensa aqui, eu tenho medo de perder o telefone, por que eu faço isso? Hoje é possível o cidadão levar o seu telefone até o cartório de notas, fazer o que nós chamamos uma ata notarial, do conteúdo que está sendo presenciado naquele momento, desse registro, caso ele tenha medo de perder esse aparelho, tenha medo que a conversa seja apagada. E esse material pode sim ser submetido, ser utilizado como prova. Pode ter questionamento? Pode ser questionado? Lógico que pode. Uma das partes pode questionar, olha, eu quero ter uma segurança, eu quero que esse aparelho seja submetido a uma perícia para que seja informado se foi apagada ou não alguma conversa desse diálogo. Muitas vezes a parte apresenta um print e a outra parte diz o seguinte, olha, não, esse print não é verdadeiro. Falta trechos de uma conversa. Certo. Então, isso tudo é possível de ser utilizado e é possível também de ser questionado em juízo a maneira com que essa prova foi produzida para que ela possa ser valorada. Agora, é importante frisar, não havendo questionamento sobre como essa prova foi produzida, a utilização em juízo é perfeitamente válida. Já há alguns episódios muito antigos de pessoas que gravaram conversas, muitas vezes estavam sendo extorquidos, muitas vezes estavam sendo coagidos, vítimas de sequestro, gravaram essas conversas eram utilizadas e o WhatsApp não é diferente disso. O WhatsApp, o Facebook são apenas novas formas de comunicação, mas que uma vez registrados podem sim ser levados ao conhecimento do Poder Judiciário. Não vamos citar nomes, é óbvio, mas o senhor já pegou caso onde foram utilizadas conversas de WhatsApp ou fotos mandadas pela internet? Já aconteceu com o senhor isso aí? Sim, e é importante mencionar hoje. Sim, e o Ministério Público hoje usa muito isso nas investigações. É mesmo? Inclusive nessas grandes operações,
o Ministério Público sempre tenta apreender dos investigados. Os celulares. Apreender o celular do investigado, Certo. tenta obter a senha e quando não obtém a senha, tenta quebrar o acesso via aplicativos para ver o que os investigados conversavam entre si. Lembrando, por óbvio, que isso necessita de autorização judicial. Sim. Os tribunais superiores têm dito isso reiteradamente, que essa devassa da intimidade do cidadão não pode ser feita sem autorização Que judicial. pode até ser anulada uma prova se for feita sem autorização, Sem autorização judicial. judicial. Um caso muito comum e recente que nós tínhamos era no momento do furto e do roubo, a polícia prendia o indivíduo, abria o celular dele e via quem estava junto com ele ali, e o Poder Judiciário afirmou que até mesmo nesse caso Não pode. é necessário que haja uma autorização judicial para ter acesso. Mas uma vez concedida a autorização judicial, essa prova é válida. Então é muito comum nos processos criminais a utilização dessas conversas de WhatsApp, dessas conversas de e-mail, e dos demais aplicativos como prova, seja para acusação ou prova para defesa. As pessoas acham que e-mail e conversa de WhatsApp desaparecem, né? A polícia, técnicos, inclusive hackers que trabalham para a polícia, conseguem recuperar muita coisa, né? Então você, cuidado com o que você conversa. Às vezes você não está praticando crime nenhum, mas você está conversando intimidades com alguém. Cuidado com o que você fala nas redes sociais, não é isso mesmo? Não é como eu, grito, falou, ninguém mais ouviu, né? Sai, vai para o vento e desaparece. Um computador não é assim. Hoje o celular é um computador, é um mini computador. Cuidado com o que você coloca nele, não é isso mesmo, doutor Lugero? É importante que as pessoas tenham cuidado com a sua intimidade, com a sua privacidade. Com certeza. Nós criminalizamos no ano passado a divulgação indevida, mas o cuidado é sempre ótimo. Com certeza. Puxa vida, como é bom conversar com quem entende dessas coisas, desses assuntos, né? E o nosso amigo, o advogado Ludgero Liberato, está com as portas abertas para falarmos sobre outros assuntos em outros programas Café com Leite. Doutor Ludgero, muito obrigado pela sua visita, obrigado pelas informações, obrigado por ter se deslocado até aqui para falar com o nosso telespectador. Sucesso, tá bom? Muito obrigado a você e a todos os telespectadores. Muito obrigado. Bem, muito obrigado a você também que esteve comigo até agora, muito obrigado de coração e até o próximo programa, sempre com fé em Deus, não é? Até lá.